Olá, sejam bem-vindos mais uma vez nesse nosso instante de estudo, aqui no Grupo de Estudos Irmã Angélica. Estamos estudando o Livro dos Espíritos, estamos no livro 2, Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 7, da volta do Espírito à vida corporal. E o tema de hoje vai falar sobre o esquecimento do passado. E o Livro dos Espíritos diz então assim, na sua pergunta número 392. Por que perde o espírito encarnado a lembrança do seu passado? E a resposta: não pode o homem, nem deve saber tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, fica ofuscado como quem, sem transição, saísse do escuro para o claro. Esquecido de seu passado, ele é mais senhor de si. A gente já conversou sobre esse aspecto. É um dos princípios do Espiritismo, esquecimento da vida passada. Isso tem um certo propósito, que é não trazer empecilhos para a vida presente, para a vida atual, em lembrando de certas situações que nos causaram danos ou que foram dificultosas nas vidas anteriores. Poderia causar, por exemplo, um medo de enfrentar determinadas situações, que são aquelas pelas quais a gente deve passar para ganhar, através desse enfrentamento das dificuldades, a sabedoria necessária para a gente prosseguir, né? E esse tema vai explorar um pouco mais esses aspectos nas perguntas seguintes. Pergunta número 393. Como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas que não se lembra? Como pode aproveitar da experiência de vidas de que esqueceu? Concebe-se que as tribulações da existência lhe servissem de lição, se recordasse do que tenha podido ocasionar. Desde que, porém, disso não se recorda, cada existência é para ele como se fosse a primeira. E eis que, então, está sempre a recomeçar. Como conciliar isto com a justiça de Deus? A contrapartida aqui, a argumentação aqui é a seguinte, que se a gente lembrasse das vidas anteriores, se a gente lembrasse quais são os pontos que a gente deve melhorar, isso nos auxiliaria no sentido de que a gente sabe exatamente quais são aquelas dificuldades com as quais a gente tem que enfrentar. Em não sabendo, a gente não está sempre a começar de novo, está sempre a fazer um recomeço, e esse recomeço não facilitaria, vamos dizer assim, o enfrentamento daquelas dificuldades com as quais a gente tem que enfrentar para poder evoluir. Isso é até plausível se a gente considerar que o espírito tem plena consciência da sua necessidade de evolução e de tudo aquilo que ele vai enfrentar. No nosso atual estágio de evolução, fatalmente, tal como crianças espirituais, vamos dizer assim, numa escala bastante inferior ainda de evolução, nós refutaríamos esses enfrentamentos e, com certeza, fugiríamos desses enfrentamentos com os quais são necessários para a nossa evolução, já que normalmente representam provas bastante difíceis de serem resolvidas, mas que são necessárias para a nossa evolução. Então, há de talvez chegar um momento mais para frente, já mais esclarecido, onde a gente terá menos ofuscamento do esquecimento das vidas passadas e que talvez isso nos auxilie. Do ponto de evolução atual, isso não é permitido e Deus assim o faz para que a gente não retardasse ainda mais a nossa marcha evolutiva. Então isso tem uma utilidade para o nosso desenvolvimento. E a resposta diz assim: em cada nova existência, o homem dispõe de mais inteligência e melhor pode distinguir o bem do mal, onde o seu mérito se lembrasse de todo o passado. Quando o espírito volta à vida anterior, quer dizer, na vida de desencarnado, quando ele desencarna, diante dos olhos se lhe estenda toda a vida pretérita. A consciência plena das vidas anteriores está guardada, como a gente já disse, no espírito, né? O espírito não esquece, ele vem momentaneamente com as lembranças das vidas passadas tampadas, né? Obscurecidas, para que não lhe atravanque, não lhe atrapalhe o processo de evolução atual, mas ela está lá. E uma vez retornando à vida espiritual, gradativamente, como a gente também já discutiu, a lembrança das vidas anteriores vai retornando de maneira que ele possa fazer um correto balanço
sobre o quanto ele evoluiu e o quanto ele não evoluiu. Quais são as provas que ele passou, que ele enfrentou de maneira mais correta, mais sábia, e quais aquelas onde ele não conseguiu passar ainda e que talvez mereça, numa programação futura, o reenfrentamento dessas provas. Seguindo ainda aqui, diz assim: vê as faltas que cometeu e que deram causa ao seu sofrer, assim como que de modo as teria evitado. Reconhece justa a situação em que se acha e busca então uma existência capaz de reparar a que vem de transcorrer. Ou seja, tomando essa consciência do quanto conseguiu evoluir, o quanto não evoluiu, pode então mais sabiamente planejar para as existências futuras novas situações que permitam a sua continuidade de esclarecimento. Mas isso, a gente já falou sobre isso, só é possível também nos espíritos a partir do momento que a gente alcança um certo nível evolutivo, já mais grandinhos, já mais conscientes, passamos a trabalhar conjuntamente com os nossos amigos espirituais mais elevados no planejamento das existências futuras. Numa escala ainda inferior de evolução, o espírito passa por reencarnações compulsórias, onde o planejamento é todo feito pelos espíritos mais elevados, já que quando a gente não tem consciência de planejamento, é preciso que alguém seja o nosso tutor e que cuide da gente. Da mesma maneira, como a gente já comentou aqui, que você não deixa para uma criança escolher se ela deve ou o que ela vai fazer. O que você quer ser quando crescer? Quando ela está entrando no primeiro momento na escola, aos 6 anos de idade, se a gente já destinasse ela para o que ela vai ser quando ela crescer. Não é possível nesse momento. Também não é possível deixar para que ela escolha ir ou não à escola. A gente determina e define que ela vá para a escola. E mesmo não querendo ou não gostando, a gente sabe que isso é necessário para o desenvolvimento dela. Da mesma maneira, na vida espiritual, os nossos amigos espirituais também nos encaminham nas provas e nas programações kármicas que são necessárias para a nossa evolução, porque eles são um pouco mais velhos e conhecem um pouco melhor. Quando a gente vai se tornando um pouquinho maior, da mesma maneira como a vida material, a gente começa então a tomar decisões e participar dessa programação. Aí então chega nesse ponto, como diz o texto, que a gente pode então melhor fazer uma programação no sentido de buscar uma perfeição, de buscar um crescimento espiritual. E o texto continua: escolhe provas análogas às que não pôde aproveitar ou as lutas que considere apropriadas ao seu adiantamento e pede a espíritos que lhe são superiores que o ajudem na nova empresa que sobre si toma, ciente de que o espírito que lhe for dado por guia nesta outra existência se esforçará pelo levar a reparar as suas faltas, dando-lhe uma espécie de intuição em que incorreu. A gente também já comentou, nós não estamos sozinhos nessa existência, então nós somos auxiliados tanto na programação das vidas futuras, das provas pelas quais a gente passará, mas também existem amigos que ficam na espiritualidade nos tutelando a existência. É o nosso anjo guardião e o conjunto de amigos que nós deixamos lá, que através da intuição de uma aproximação possível, seja através do sono, durante o sono, em sonho, seja através de intuições que a gente vai recebendo, tentar encaminhar para o caminho que deveria ser o caminho correto. É aquela sensação que a gente tem da intuição, de que a gente deve fazer caminho A ou caminho B. Parte disso está na nossa consciência, que é o nosso guia maior, que nos direciona o que é certo e o que é errado, mas também existe ali, quando possível e quando permitimos, uma influência desses amigos espirituais, no sentido de nos ajudar a encaminhar numa determinada direção, quer seja através do nosso pensamento, quer seja através de, às vezes, ideias dos companheiros que estão à nossa volta, que acabam servindo como ferramentas, como intermediários. Então, às vezes, um amigo que te dá uma posição, ou que te auxilia no enfrentamento de um problema, ou que te ajuda na escolha de um caminho a fazer, pode estar sendo também um instrumento através do qual a espiritualidade se manifesta e através do qual a gente tem esse auxílio sempre pleno, no sentido de continuar evoluindo no nosso caminhar. E aí o texto diz assim: tendes essa intuição no pensamento, no desejo criminoso que frequentemente vos assalta, que instintivamente resistis, atribuindo as mais das vezes essa resistência aos princípios
que recebesse de vossos pais, quando é a voz da consciência que vos fala. Em outras palavras, o mesmo que a gente comentou, más tendências, más inclinações que podem nos direcionar para uma determinada ação que não seria muito correta e que mostram para a gente o nosso grau de adiantamento ou aquilo onde a gente não conseguiu adiantar ainda, onde a gente ainda está errando. As nossas principais dificuldades mostram os nossos defeitos, mostram aquilo onde a gente tem que caminhar para a evolução. Então, quando a gente resiste no sentido de fazer aquilo que não seria muito correto, a gente está sendo auxiliado, quer seja pela formação que nos foi dada, quando tivemos pais bondosos e que nos mostraram o caminho e a direção do que é certo e o que é errado, e também de amigos que estão à nossa volta, além da nossa consciência, além da intuição dos amigos espirituais. A voz, que é a lembrança do passado, vos adverte para não recairdes nas faltas de que já vos fizestes culpados. Em uma nova existência, se sofre com coragem aquelas provas e resiste, o espírito se eleva e ascende na hierarquia dos espíritos ao voltar para o meio deles, que é só uma continuidade. Logicamente que no atual estágio de evolução em que estamos, ainda precisamos resistir a não fazer o errado. É a que o Evangelho chama da porta larga. É muito mais fácil a gente agir de maneira incorreta, já que o mundo é todo imperfeito e que a imperfeição e que o erro é de alguma maneira permitido ou facilitado ou direcionado na existência presente, porque na média somos todos imperfeitos, então a tendência de fazer errado é muito grande e facilitada, né? Quando a gente resiste a essa intenção de fazer errado e mesmo se prejudicando, decide fazer o certo, resiste à tentação de tomar algum caminho que não seja o melhor caminho que a nossa consciência indica, isso dá uma indicação clara que o nosso espírito, a nossa consciência está tomando uma posição e às vezes decidindo por um caminho melhor e corrigindo, às vezes, aspectos que já foram reincidentemente provocados em outras existências. Às vezes, alguns pontos são justamente aqueles pontos onde a gente erra e errou em existências passadas, é colocado a enfrentamento repetidamente nessa existência para que a gente possa reafirmar a nossa posição. Será que tudo aquilo que a gente estudou na espiritualidade, todos os cursos que fizemos, todas as orientações que recebemos, toda a reflexão que fizemos antes de encarnar está de tal maneira incutida na nossa consciência que a gente decide por tomar o caminho certo dessa existência? Logicamente que quanto mais preocupado o ser, mais indica o cuidado com a evolução nessa existência. Quanto mais despreocupado, ou seja, quanto menos você está ligado a aspectos de correção ou de fazer o que é certo e mais está no sentido de aproveitar a vida, extrair tudo que a vida pode lhe proporcionar, todos os prazeres possíveis, isso tem um preço a ser pago por isso. Às vezes a diminuição da existência por fazer com que a saúde seja prejudicada pelo excesso de prazeres, pelo excesso, por uma destinação de todo o cuidado que a gente tem no sentido de obter prazeres, né? Quer seja porque às vezes na ânsia de obter prazeres e obter favorecimentos nos expomos a riscos desnecessários, vamos dizer assim, quando a gente decide, por exemplo, andar para o caminho do mal e adquirir riqueza de maneira ilícita. A gente incorre um certo risco e nessa ânsia de querer adquirir o prazer que aquela riqueza, por exemplo, pode nos dar, acabamos arcando com riscos adicionais. E esses riscos adicionais podem fazer com que a gente diminua a nossa existência. E aí, retornando para a espiritualidade, vamos ficar chateados, do lado de lá, no mínimo chateados, né? Porque, puxa vida, desperdiçamos a existência. Ou não estávamos fortes o suficiente ainda para escolher o caminho do certo, em vez daquele caminho que era a porta larga. Todo mundo fazia, eu só fiz o que todo mundo fazia, né? Não era errado, não era ilegal fazer aquilo que eu fazia. Eu fazia porque todo mundo fazia. Só que o nosso guia maior, que é a nossa consciência, dita para a gente muitas vezes que são coisas ou caminhos que são muitas vezes os mais duros, nos mostra a porta estreita, o caminho às vezes não tão fácil de seguir, mas é aquele caminho que a nossa consciência dita como sendo o preferível. O quanto estamos no sentido de escolher esse caminho não tão preferível?
enquanto temos consciência de que a vida continua, de que esse é só um pequeno estágio no nosso processo de evolução. Para aqueles que creem na existência da vida futura, ou da continuidade, da pré-existência e da continuidade da vida depois da morte, conseguem já ter um vislumbre de que essas situações têm consequências. Aqueles que ainda não concebem a existência de uma vida futura, fica muito mais difícil. Tudo parece que cabe nessa existência. Então, nessa situação, e num pensamento mais materialista, a gente tenderia, pela lógica, a entender que então é melhor ter uma vida curta, mas cheia de prazeres, porque já que a vida vai encerrar e que não vai ter nada para depois mesmo, o que adianta ter uma vida sofrida de um caminho reto, se só para alongar o sofrimento que você vai ter aqui enquanto encarnado, já que a vida encerra e acaba tudo. Algo na nossa consciência, no nosso coração, no nosso íntimo, diz que isso não deve estar correto. Então, mesmo que não conheçamos o Espiritismo, mesmo que não temos essa consciência da continuidade da vida, a nossa consciência nos leva muitas vezes a tomar o caminho certo. Agora, adotar o caminho certo, escolher a porta estreita, é uma decisão do espírito, é uma decisão do livre-arbítrio, e que você adota ou não, né? Mas tudo tem consequência. Continuando mais um pouquinho, diz assim: não temos, exceto durante a vida corpórea, lembrança exata do que fomos e do que fizemos em anteriores existências, mas temos de tudo isso a intuição, sendo as nossas tendências instintivas uma reminiscência do passado. Como a gente já comentou aqui, se você quiser saber o que você foi nas existências passadas, vê qual é a sua fragilidade, quais são os seus pontos difíceis, quais são aquelas situações, aquelas lições que você não tira tão facilmente de letra. O que está ainda que você precisa prestar muita atenção para não incorrer no erro. Isso mostra os seus pontos de evolução, mostra as suas necessidades e onde a gente deve botar mais foco para continuar melhorando. E um último parágrafo aqui diz assim: e a nossa consciência, que é o desejo que experimentamos de não reincidir nas faltas já cometidas, nos concita a resistência àqueles pendores. Como a gente já falou, embora não tenha a consciência do que viveu na vida passada, a nossa consciência nos inclina no caminho de que seria o melhor caminho. Se seguimos ou não a nossa consciência, cabe ao livre-arbítrio. Continuando, pergunta número 394 diz assim: nos mundos mais elevados do que a Terra, onde os que a habitam não se veem premidos pelas necessidades físicas, pelas enfermidades que nos afligem, os homens compreendem que são mais felizes do que nós? Relativa é, em geral, a felicidade. Sentimos-la mediante comparação com o estado menos ditoso, visto que, em suma, alguns desses mundos, se bem melhores do que o nosso, ainda não atingiram o estado de perfeição, os seus habitantes devem ter motivos de desgostos, embora de gênero diverso dos nossos. Entre nós, o rico, conquanto não sofra as angústias das necessidades materiais, como o pobre, nem por isso se acha isento de tribulações, que se tornam amarga a vida. Pergunto então: na situação em que se encontram os habitantes desses mundos, não se consideram tão infelizes quanto nós, e na em que nos vemos e não se lastimam da sorte ouvidados de existências inferiores que lhes sirvam de termos de comparação? Bem longa a pergunta, explicando um pouquinho mais no detalhe. Já que a gente já comentou em outras oportunidades que o processo evolutivo é um processo contínuo e constante. Então, o nosso mundo é um mundo de prova e expiação. Do mesmo jeito, existem outros mundos em grau de evolução inferior ao nosso, também existem mundos em grau de evolução superiores ao nosso. Uma vez considerando que existem mundos superiores ao nosso, aqueles seres que habitam esses mundos superiores, que já têm um certo grau de evolução, têm também dificuldades, têm também desgostos, passam por provação, passam por dificuldades? Essa que é a questão. Porque comparativamente, e é até uma coisa interessante, ele fala sobre a felicidade ou infelicidade, né? Alguns estudos mais recentes mostram que o grau de felicidade que sentimos é sempre uma variação de potencial. Explicando melhor, você sente mais ou menos feliz
dependendo da infelicidade que precedia a felicidade. Então, quando você está muito ruim e você consegue um êxito, esse êxito e a diferença que dá entre o estado pior e o estado melhor é o grau de felicidade que você alcança. Se você está sempre bem, você não sente felicidade, porque você não tem variação desse grau. Então, uma vez um palestrista comparando, ele disse o seguinte: dizem que dinheiro não traz felicidade. Diga para um sem-teto que está morando debaixo de uma ponte, passando frio e fome, que R$50 não vão lhe dar a felicidade. Em comparação, diga para um investidor milionário que 1 milhão a mais que ele ganhe num dia fazendo um bom investimento vai lhe trazer a felicidade. Então, a medida aqui é a seguinte: o que traz a felicidade não é na realidade o dinheiro, mas essa diferença que existe entre o estado anterior e o estado atual. Então, é normal que, estando numa tranquilidade, o sujeito se sinta menos feliz, porque não existe variação do grau. Embora esteja tudo resolvido, ele ainda assim encontra dificuldades. Estamos todos em um processo de evolução. Então, independente do grau que estejamos, sempre há de ter alguma coisa a mais a querer. Essa impulsão que a gente tem a buscar o diferente, a evoluir, a melhorar, a estar numa posição mais feliz, na realidade, uma recordação que a gente tem da perfeição. Nós somos seres perfectíveis, somos criaturas divinas e temos diante de nós e dentro de nós esse desejo incomparável da verdadeira felicidade. A felicidade que a gente não consegue encontrar nas coisas que estão próximas de nós. Nós não conseguimos encontrar a felicidade e é nos dado a escolha e a tentativa de fazer. A gente pode tentar encontrar a felicidade na riqueza, adquirindo riqueza ou acumulando riqueza. E a gente descobre que isso não é a felicidade, ou pelo menos não é aquela felicidade que você esperava. Então você tem duas alternativas: ou você tenta outra coisa, ou você continua tentando enriquecer mais, porque na realidade não tem a quantidade de riqueza suficiente. Aí você pode chegar à conclusão que a riqueza não traz a felicidade. Aí você pode tentar falar: não, então o que traz a felicidade é ter poder, dominar as pessoas, ter influência sobre as pessoas. E passa a se esforçar bastante para ter influência sobre as pessoas. E à medida que você tem influência sobre as pessoas, você acaba chegando à conclusão que isso não lhe traz aquela felicidade que você esperava. E aí você, não, eu não tenho suficiente felicidade porque eu não sou tão poderoso assim. Tem gente mais poderosa que eu. E pode continuar nesse processo tentando adquirir poder. De maneira que a gente fica relutando em achar o verdadeiro sentido da felicidade. Aquilo que está escrito nas literaturas, nos livros santos, e todo aquilo que foi ditado pela espiritualidade nos seus vários lugares, nas suas várias filosofias no mundo inteiro, mostra para a gente que a felicidade está em fazer o bem, em amar ao próximo. Quando a gente recomenda amar ao próximo, tratar ao outro como a si mesmo, são diretivas que nos são dadas pela espiritualidade no sentido de levar a perfeita felicidade, ou a verdadeira felicidade. A felicidade que não depende desses estados anteriores e posteriores. Só que a gente ainda nessa escala de evolução reluta em aceitar. Não é possível que eu, cuidando dos outros, amando os outros, eu encontre felicidade. E a gente fica tentando por outros meios, em vez de assumir aquilo que nos foi recomendado. E aí a gente vai tentando pela vida por vários momentos diferentes, aliás, por várias vidas, tentando caminhos alternativos de encontrar essa felicidade. Quando a gente começa a se dar conta que isso é a verdadeira felicidade, começamos então a aprender que quando a gente faz um bem para alguma outra pessoa, a sensação e o sentimento que você tem consigo mesmo é uma sensação tão plena e tão grandiosa que você começa a entender que esse é o caminho da verdadeira felicidade. Quando você começa a aprender isso, você começa a entrar, em vez de um círculo vicioso, que é fazer e corrigir, a gente começa num ciclo virtuoso, que é fazer e fazer mais, fazer e fazer mais. E cada vez que quando a gente começa a entrar nesse processo de aprendizado, nós começamos a deslanchar a nossa evolução espiritual, de maneira que a gente vai chegar cada vez mais próximo dessa sensação de felicidade plena. Então, comparando com mundos mais felizes, embora existam ainda problemas,
E só para a gente comparar um pouquinho, nós estamos num mundo de prova e expiação. Um mundo de regeneração, que é o nosso próximo estágio, não é um mundo pleno e perfeito. É um mundo onde o bem e o mal começam a se equiparar. O mundo de prova e expiação ainda é um mundo onde o mal parece que sobrepõe o bem, onde parece que o mal ainda prevalece. Num próximo mundo mais evoluído, as coisas começam a ficar mais pau a pau, começam a ficar mais equilibrado. E os seres começam a ter essa consciência de que o que traz o mal, o que traz a dor, o que traz os sentimentos de infelicidade são causa de imperfeição. Então ele começa a trabalhar mais consistentemente, mais conscientemente no sentido da sua evolução, no sentido da sua perfeição. Começa a ter consciência que o que faz com que ele ainda se afaste da real felicidade é a sua incapacidade de se modificar no sentido de ser mais perfeito. Então não é um mundo ainda onde vai ter a felicidade plena. E aí, eu também já comentou aqui várias vezes que mesmo que a gente avance desse mundo, e isso leva algumas centenas, alguns milênios para sair dessa nova posição, seria um mundo de perfeição. Só que a gente também já comentou aqui que a perfeição é relativa. A perfeição é uma coisa inatingível, né? Perfeição é Deus. Nunca nos tornaremos Deus. Então sempre seremos mais perfeitos do que agora. Mas ainda assim seremos imperfeitos, porque estaremos numa escala ainda de evolução, assim como outros nossos irmãos que, apesar de muito mais avançados do que nós, ainda têm coisas a conquistar, ainda têm conhecimentos a adquirir, ainda têm trabalho a ser executado. Não fosse assim, Jesus não teria todo esse trabalho, essa incumbência na tratativa e no cuidado com todos os seres encarnados e desencarnados que estão nesse planeta Terra. Por consequência, a gente consegue entender que dentro de um grau de perfeição, Jesus é extremamente mais perfeito do que nós, dado o grau e a responsabilidade que ele tem para com todas as almas que estão nesse planeta, mas ainda assim não é um espírito perfeito, porque ainda está numa escala de evolução, ainda tem trabalhos a executar, ainda tem missões a entregar, ainda tem coisas a aprender, porque acima dele, só numa escala, se a gente evoluir, ele é um espírito de esfera crística, um espírito que tem sobre o seu comando um planeta. O que dirá de espíritos que têm sobre o seu comando uma galáxia inteira? O que dirá de outros espíritos que ajudam a coordenar o funcionamento do universo em todas as suas escalas diferentes, né? Daí a gente começa a compreender o quanto longe a gente está dessa escala da perfeição. Mas sim, quanto mais evoluídos, mais perfeitos os mundos, só que também muda o grau de consciência do ser. Então o sentido de felicidade ou infelicidade também há de mudar. Também o que não é o que para a gente é infelicidade, a infelicidade ali se coloca muito mais num desejo de evoluir, numa consciência do seu grau de evolução e daquilo que tem de imperfeição ainda e daquilo que deve ser trabalhado, levando com que esses espíritos se coloquem em esquemas de trabalho por todo, não só do nosso planeta, mas da evolução do mundo todo, de todo o universo, ou dos multiversos, se a gente quiser assim chamar. Então a resposta da pergunta número 394 diz assim: cabem aqui duas respostas distintas. Há mundos entre os que falas, cujos habitantes guardam lembrança clara e exata das suas existências passadas. Estes compreendes, podem e sabem apreciar a felicidade de que Deus lhes permite fluir. Outros há, porém, cujos habitantes, achando-se, como dizes, em melhores condições do que vós na terra, não deixam de experimentar grandes desgostos, até desgraças. Esses não apreciam a felicidade de que gozam pela razão mesma de que não recordarem de um estado mais infeliz. Entretanto, se não a apreciam como homens, a apreciam como espíritos. Traduzindo um pouquinho aqui, quando ele diz, não apreciam como homens, mas apreciam como espíritos. Dado que, se a gente considerar que quando ele diz aqui, não a apreciam como homens, a gente está dizendo ainda numa escala que depende de um processo reencarnatório. Então são espíritos que, embora mais evoluídos, ainda estão num ciclo de morrer, nascer, renascer novamente, depende ainda de um processo reencarnatório.
a gente também já falou que a necessidade da reencarnação é uma necessidade evolutiva. Nós precisamos das vidas encarnadas para poder passar por experiências que nos deem um aprendizado. Há de evoluirmos a um determinado momento onde não serão mais necessárias reencarnações numa forma material mais densa, como a nossa. Mas existem reencarnações ainda em formas mais sutis, onde a matéria é mais sutil. Imagina uma reencarnação, por exemplo, num nível de perispírito, onde o espírito passa por perispíritos diferentes. Então ele tem uma vida com o perispírito num determinado ambiente, num determinado planeta, numa determinada condição, e isso não deixa de ser uma vida, porque existe um processo de nascer, renascer e renascer e renascer. Esses que estão nessa situação que poderiam ser considerados nessa escala daqueles que, como homens, ainda se encontram, acham uma determinada infelicidade, mas como espíritos têm uma consciência mais clara. Porque assim como a gente, quando desencarna, tem essa consciência mais clara daquilo que passou e do quanto conseguiu evoluir, mas também daquilo que depende da nossa evolução ainda, e podemos estar mais ou menos felizes com o que a gente conseguiu evoluir. Isso é possível por conta dessa diferença de potencial, vamos dizer assim. Quando a gente compara na espiritualidade o quanto a gente era antes de encarnar e quanto a gente está depois de desencarnado. Se evoluímos, ficamos felizes porque conseguimos fazer evoluir. Então, de novo, essa diferença entre o estado anterior e o estado atual dá a sensação de felicidade. Aqueles que estão encarnados em qualquer outro planeta, mesmo em mundo mais felizes, mas que encarnados não têm consciência do passado, das existências passadas, não têm essa consciência, terão depois de desencarnados, mas enquanto encarnados não têm a diferença desse potencial. Já que as coisas estão muito mais resolvidas, mais estáveis nesses mundos, o próprio sentimento de felicidade é um sentimento difícil de ser apurado. Trazendo para o nossa existência, o nosso mundo atual. Existem algumas pesquisas que indicam que os países onde não existe, por exemplo, preocupação financeira, onde o financeiro deixou de ser uma questão tão dura como é nos países em desenvolvimento, por exemplo, são países onde tem um alto nível de suicídio. Por quê? Porque o ser ele não tem nada para fazer, então ele se suicida? Não, porque ele se sente infeliz e não acha solução para os seus problemas. Mas, poxa, mas ele tem tudo resolvido. Não passa pelos perrengues que a gente passa nos países subdesenvolvidos ou países em desenvolvimento. O que leva uma pessoa a ser tão infeliz assim, já que ela tem tudo? Justamente essa questão da diferença de potencial. Não tendo muita coisa, não passando por muito perrengue, encontrando estados mais felizes, fica difícil medir o quanto você está conseguindo evoluir. Então isso dá uma sensação de mesmice, de inconformidade com a situação. Não quer dizer que você seja feliz, porque a gente está sempre querendo mais, a gente sempre quer um estágio superior, nós somos inclinados para poder se melhorar, se aperfeiçoar, em que a gente não consegue mudar desse estado, porque está tudo muito resolvido, a vida deixa de ter um pouco dessa consciência de que está tudo bem resolvido, se a gente não tiver amparo de uma filosofia que nos guie, que nos mostre, que nos ajude a entender. Como são países, alguns deles, que tendem, né? Não que seja assim, mas que tendem a ter uma visão um pouco mais materialista, porque o materialismo toma uma consciência, uma preocupação maior da existência, deixa de ter muito essa consciência de diferença entre o estado anterior e o estado atual, ou que essa consciência de felicidade que a gente mencionou aqui, né? Continuando, diz assim: no esquecimento das existências anteriores transcorridas, sobretudo quando foram amarguradas, não há qualquer coisa de providencial e que revela a sabedoria divina. Quer dizer, quando a gente esquece os problemas que a gente passou, já não é um benefício. Se a gente lembrasse tudo que a gente sofreu na existência anterior e quanto passou, não seria muito pior lembrando disso na existência atual? Não traria para a gente um sofrimento maior pelo fato de se... É difícil até para os nossos dias de hoje, quando alguém passa por provações muito grandes e fica muito preso naquelas provações pelas quais passou e fica muito amargurado e não consegue seguir adiante, nem mesmo comparar e descobrir que está num momento mais feliz. Fica ainda preso naquelas situações pelas quais passou. Nos mundos superiores, quando o recordá-las já não constitui pesadelo, é que as vidas desgraçadas se apresentam à memória.
Ou seja, quando o ser vai tendo consciência, ele então vai gradativamente recordando de todo o seu passado e de toda a sua evolução. Isso já não lhe causa pesar, porque ele consegue comparar e descobrir que evoluiu, que melhorou. Nos mundos inferiores, a lembrança de todas as que tenham sofrido não agravaria as infelicidades presentes? Concluamos, pois, daí que tudo que Deus fez é perfeito e que não nos toca criticar-lhes as obras, nem lhe ensinar como deveria ter regulado o universo. Gravíssimos inconvenientes teria o nos lembrarmos das nossas individualidades anteriores. Em certos casos, humilhar-nos-ia sobremaneira. Em todos, nos exaltaria o orgulho, piando-nos, em consequência, o livre-arbítrio. A gente fica por aqui, a gente continua na próxima sessão, tem mais ainda algumas questões a respeito desse tema, do esquecimento do passado. É uma das bases, é um dos preceitos do Espiritismo, então uma das coisas que o Espiritismo não veio trazer o conhecimento do passado, o esquecimento do passado, ele se baseia no esquecimento do passado, ele considera isso como uma premissa, como uma coisa que acontece, ele só constata e reforça e explica por que essas coisas acontecem, da mesma maneira que o Espiritismo não explica a existência de Deus, ele parte do princípio que Deus existe. É um das premissas iniciais das quais o Espiritismo foi estabelecido, a doutrina inteira foi montada. Então a gente volta na próxima sessão, então, com a continuidade desse tema. Até lá!